Nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, a máquina de guerra alemã, a Wehrmacht, demonstrou uma capacidade de avanço sem precedentes. Sua estratégia, conhecida como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, combinava velocidade, surpresa e uma coordenação implacável entre tanques, infantaria motorizada e apoio aéreo. Esta tática devastadora permitiu vitórias rápidas e decisivas na Polônia, França e nos Países Baixos, criando a percepção de que a força bruta e a velocidade eram os únicos fatores determinantes no campo de batalha. No entanto, por trás de cada avanço espetacular, existe uma verdade fundamental e muitas vezes ignorada. Nenhuma força militar, por mais poderosa que seja, pode sustentar suas operações sem um fluxo constante e massivo de suprimentos. A logística é o calcanhar de Aquiles de qualquer exército moderno, a teia invisível que alimenta a linha de frente. Sem combustível para os veículos, munição para a artilharia e as armas individuais, ou rações para os soldados, mesmo a ofensiva mais feroz inevitavelmente paralisará. A questão crucial, então, é: o que acontece quando a velocidade do avanço militar excede dramaticamente a capacidade de suas linhas de suprimento? Este dilema logístico tornou-se uma realidade premente para as forças aliadas no verão de 1944. Após o desembarque do dia D, em 6 de junho, e as semanas de combates intensos nas cercas vivas da Normandia, a situação mudou drasticamente. No final de julho, a Operação Cobra, liderada pelo general Patton e seu terceiro exército, conseguiu romper as linhas defensivas alemãs, abrindo caminho para uma corrida vertiginosa através da França. O avanço aliado foi esmagadoramente rápido, liberando Paris em 25 de agosto e progredindo centenas de quilômetros em direção à fronteira alemã em questão de semanas. A velocidade da ofensiva, embora um triunfo militar, gerou uma crise logística de proporções épicas. Tradicionalmente, os exércitos dependiam de ferrovias para transportar grandes volumes de suprimentos por longas distâncias. No entanto, a infraestrutura ferroviária francesa e belga estava em ruínas. As forças alemãs em retirada haviam destruído pontes, trilhos e material rodante para dificultar a perseguição aliada. Além disso, as próprias campanhas de bombardeio aliadas, destinadas a desmantelar a rede de transporte alemã, também haviam danificado severamente as linhas de comunicação francesas. Os portos de desembarque na Normandia, como Cherbourg, estavam a centenas de quilômetros da linha de frente, e outros portos estratégicos, como Le Havre e Antuérpia, ainda estavam sob controle alemão ou exigiam reparos extensos antes de se tornarem plenamente operacionais. Com a frente de batalha avançando mais rápido do que a capacidade de reparo e reativação dos trilhos ferroviários, criou-se um vácuo de suprimentos crítico. Tanques e veículos motorizados consumiam milhares de litros de combustível por dia. As baterias de artilharia exigiam toneladas de munição para manter o ritmo dos bombardeios. As tropas necessitavam de alimentos, água, medicamentos e peças de reposição. A cada quilômetro conquistado, a distância entre os depósitos de suprimentos e as unidades de combate aumentava, esticando as linhas de comunicação ao ponto de ruptura. A ameaça de uma paralisação completa da ofensiva aliada era real e iminente, podendo reverter as vitórias duramente conquistadas e conceder à Wehrmacht o tempo necessário para reorganizar suas defesas e prolongar o conflito. A máquina de guerra aliada, tão poderosa em seu avanço, estava à beira de ficar sem o combustível que a impulsionava. Enquanto as forças aliadas avançavam em ritmo acelerado pela França, os estrategistas da Wehrmacht observavam a situação com uma mistura de preocupação e uma calculada esperança. Para o comando alemão, a logística sempre foi um desafio colossal, especialmente em campanhas de longa distância como a Frente Oriental.
Eles haviam vivenciado em primeira mão as dificuldades de sustentar um exército em movimento através de vastos territórios. E sabiam que a velocidade de um avanço era, em última instância, limitada pela capacidade de suas linhas de suprimento. Sua própria Blitzkrieg, tão eficaz no início da guerra, frequentemente sofria com a escassez de combustível e peças de reposição à medida que as frentes se estendiam, especialmente em terrenos difíceis ou com infraestrutura limitada. Com essa experiência em mente, os líderes alemães apostavam que o ímpeto aliado se esgotaria. Acreditavam firmemente que a velocidade sem precedentes da ofensiva, aliada à destruição sistemática da infraestrutura ferroviária francesa, tanto por suas próprias demolições estratégicas para dificultar a perseguição, quanto pelos bombardeios aliados anteriores, criaria um calcanhar de Aquiles logístico insuperável. Para eles, era praticamente inconcebível que um exército com a escala e o apetite por recursos dos aliados ocidentais pudesse ser sustentado adequadamente sem a espinha dorsal de um sistema ferroviário intacto e funcional. A visão alemã era de que o avanço aliado se transformaria em uma paralisia gradual. À medida que os tanques ficassem sem combustível, a artilharia silenciasse por falta de munição e as tropas ficassem sem suprimentos essenciais. Essa falha de cálculo foi crucial. Ao subestimar a capacidade de improvisação e a vasta potência industrial americana, os alemães superestimaram sua própria capacidade de resistência e a iminência de um colapso aliado. Eles esperavam que a natureza, ou melhor, a falta de infraestrutura, fizesse grande parte do trabalho defensivo por eles, concedendo-lhes tempo precioso para reorganizar suas defesas e reagrupar suas forças em retirada. Do lado aliado, a percepção era de uma urgência crescente e de um desespero palpável no alto comando. As vitórias no campo de batalha eram inegáveis, mas a cada quilômetro conquistado, o risco de uma paralisação logística aumentava exponencialmente. Centenas de milhares de homens estavam empenhados na frente, apoiados por milhares de tanques, veículos blindados, peças de artilharia e aeronaves. Cada um desses elementos exigia um fluxo constante e maciço de suprimentos para manter a pressão sobre as forças alemãs. Os tanques M4 Sherman, por exemplo, consumiam uma quantidade prodigiosa de combustível, muitas vezes centenas de litros, para cobrir distâncias relativamente curtas em combate. A artilharia, vital para abrandar as defesas inimigas e apoiar o avanço da infantaria, disparava milhares de projéteis por dia, cada um pesando dezenas de quilos. As tropas no solo necessitavam de rações diárias, água potável, roupas e equipamentos, além de suprimentos médicos para tratar os feridos. A aviação tática, como os caças-bombardeiros P-47 Thunderbolt e P-51 Mustang, que forneciam apoio aéreo aproximado e interceptavam aeronaves inimigas, também dependia de um fornecimento ininterrupto de combustível de aviação e munição. A iminência de uma paralisação não era uma ameaça teórica. Era uma realidade iminente que poderia reverter as vitórias duramente conquistadas. Sem combustível, os tanques se tornariam alvos estáticos e vulneráveis. Sem munição, a artilharia seria ineficaz e a infantaria ficaria exposta. Sem rações, a moral e a capacidade de combate das tropas entrariam em colapso. O avanço, que havia libertado cidades e empurrado os alemães para trás, poderia estagnar, dando à Wehrmacht a oportunidade de consolidar suas posições defensivas na linha Siegfried e além. Isso não apenas prolongaria a guerra, mas também aumentaria o custo em vidas humanas. O alto comando aliado, sob a liderança do general Dwight D. Eisenhower, estava plenamente ciente de que a manutenção da velocidade era crucial para evitar que o inimigo se recuperasse. A questão não era mais se
Os suprimentos eram necessários, mas como eles poderiam ser entregues com a urgência e a escala exigidas para sustentar a ofensiva e garantir a vitória? A dire logistical crise que ameaçava paralisar o avanço aliado exigia uma resposta igualmente audaciosa e sem precedentes. A cada dia que passava, a distância entre os portos de desembarque na Normandia e a linha de frente aumentava, transformando a escassez de suprimentos em uma ameaça existencial para a ofensiva. Foi nesse cenário de urgência que o alto comando aliado, sob a égide da Communication Zone, com Z, concebeu uma solução radical, o Red Ball Express. Esta iniciativa representou uma aposta maciça no transporte rodoviário, transformando as estradas da França e da Bélgica em uma artéria vital de suprimentos, operando de forma contínua e dedicada. A decisão de criar o Red Ball Express foi forçada pela realidade no terreno. A destruição generalizada da infraestrutura ferroviária, aliada à velocidade vertiginosa do avanço aliado, tornava impossível depender dos métodos logísticos tradicionais. Era preciso uma solução que pudesse ser implementada rapidamente e em grande escala. O conceito era simples, mas sua execução monumental. Estabelecer um sistema de rodovias de mão única, exclusivamente para comboios de caminhões, garantindo que os suprimentos fluíssem ininterruptamente dos portos até as unidades de combate. A audácia residia na escala e na dependência quase total de veículos motorizados para sustentar um exército de milhões de homens e milhares de equipamentos pesados em movimento. Nunca antes na história militar, uma operação logística, baseada puramente em transporte rodoviário, havia sido concebida e executada com tal magnitude e importância estratégica. O nome Red Ball Express tem suas origens em uma prática ferroviária americana, onde um círculo vermelho era usado para marcar cargas de alta prioridade. Adaptando esse conceito para a logística militar, um círculo vermelho foi adotado para identificar os caminhões e as rotas prioritárias da operação, sinalizando sua importância crítica e a necessidade de passagem desimpedida. A operação foi oficialmente lançada em 25 de agosto de 1944, um dia após a libertação de Paris, e sua existência se estendeu por quase 3 meses, até meados de novembro do mesmo ano. Este período foi crucial, marcando a transição da guerra de movimento rápido pela França para a dura batalha nas fronteiras alemãs. Geograficamente, o Red Ball Express cobria uma vasta extensão do território europeu. Seus pontos de origem eram os portos da Normandia, inicialmente as praias de Utah e Omaha, e mais tarde o porto de Cherbourg, que se tornou um centro vital de desembarque de suprimentos após sua captura e reparos. A partir desses pontos, as rotas se estendiam para o leste, atravessando centenas de quilômetros de paisagens francesas e belgas. As principais artérias passavam por cidades estratégicas como Le Mans, Chartres, Paris, Verdun e Reims, funcionando como pontos de reabastecimento e coordenação. O destino final desses comboios era a linha de frente, que avançava rapidamente em direção à linha Siegfried, a robusta cadeia de fortificações defensivas alemãs na fronteira ocidental. A extensão dessas rotas variava de 600 a 800 quilômetros, uma distância considerável para ser percorrida por caminhões carregados, muitas vezes em estradas danificadas e sob condições climáticas adversas. Para garantir a fluidez e evitar congestionamentos, o sistema foi projetado com rotas de mão única. Uma via para o leste, levando os suprimentos para a frente, e outra via para o oeste, trazendo os caminhões vazios de volta aos portos. Essa organização permitiu um fluxo contínuo e eficiente, maximizando a capacidade de transporte e minimizando os atrasos. O Red Ball Express não era apenas uma coleção de caminhões. Era um sistema logístico complexo e dinâmico,
uma verdadeira artéria que pulsava com a energia e a urgência da guerra, alimentando a ofensiva aliada e garantindo que o ímpeto da vitória não fosse perdido por falta de um pneu, um galão de combustível ou uma caixa de munição. Sua criação foi um testemunho da capacidade de adaptação e da determinação aliada em superar desafios logísticos sem precedentes, transformando uma crise iminente em uma demonstração de poder e engenhosidade. A magnitude da Operação Red Ball Express era por si só um testemunho da capacidade industrial e organizacional americana, bem como da urgência da situação no campo de batalha. Para sustentar o avanço aliado e evitar o colapso logístico, foi mobilizada uma frota sem precedentes de veículos. Mais de 6 Z0 caminhões foram dedicados exclusivamente a esta artéria de suprimentos, operando em turnos contínuos, dia e noite, com uma intensidade que beirava o limite da exaustão humana e mecânica. O principal veículo dessa frota era o GMC CCKW 353, popularmente conhecido como Deuce and a Half, um caminhão robusto de 2,5 toneladas de capacidade, capaz de operar em terrenos variados e sob condições adversas. No entanto, a carga real que muitos desses caminhões transportavam frequentemente excedia sua capacidade nominal, uma prática comum em tempos de guerra diante da necessidade premente. A meta diária de transporte era ambiciosa e crucial: despejar entre 10 e 12, 500 toneladas de suprimentos na linha de frente. Para contextualizar essa cifra, 500 toneladas equivalem ao peso de aproximadamente 400 tanques M4 Sherman, ou a capacidade de carga de vários trens de carga completos. Essa quantidade massiva de material era vital para manter o ímpeto da ofensiva, e sua entrega contínua era mais do que uma necessidade logística. Era um imperativo estratégico. A falha em atingir essa meta poderia significar a estagnação de divisões inteiras, a interrupção de ataques e a possibilidade de contra-ataques alemães bem-sucedidos. O conteúdo desses comboios era tão variado quanto essencial para a guerra moderna. Uma parte significativa da carga era composta por gasolina, o sangue vital de um exército mecanizado. Tanques como o Sherman, veículos de reconhecimento, jipes e os próprios caminhões do Red Ball Express consumiam milhares de litros de combustível diariamente. Um único tanque Sherman, por exemplo, podia consumir centenas de litros de gasolina para cobrir distâncias relativamente curtas em combate, e seu motor, a gasolina, exigia um suprimento constante para manter a mobilidade. Sem combustível, os tanques se transformavam em alvos estáticos e inúteis, e a infantaria perdia seu apoio essencial. A munição era outro componente crítico. As baterias de artilharia, que forneciam apoio de fogo pesado para as tropas de assalto, disparavam milhares de projéteis de 105 km e 155 km por dia, cada um pesando dezenas de quilos. As metralhadoras e os rifles das tropas de infantaria também exigiam um fluxo constante de cartuchos. A falta de munição significava silêncio nos canhões, vulnerabilidade para as tropas e a incapacidade de suprimir as defesas inimigas, paralisando qualquer avanço. Os pneus eram um item de suprimento particularmente irônico e crucial para a própria operação do Red Ball Express. Com as estradas francesas e belgas frequentemente danificadas, cheias de buracos e detritos, e sob o uso constante e pesado, os pneus dos caminhões sofriam um desgaste extremo. Um caminhão sem pneus operacionais era um caminhão parado, e uma frota de milhares de caminhões exigia um fluxo contínuo de substituições para se manter em movimento. A prioridade dada aos pneus refletia a consciência de que a sustentação da artéria logística dependia da sua própria capacidade de locomoção. Além desses itens primários, as rações para os homens eram transportadas em grande volume.
As famosas K-rations e C-rations, embora muitas vezes criticadas por sua monotonia, forneciam a energia e a nutrição básicas para os soldados na linha de frente. A moral e a capacidade de combate das tropas dependiam diretamente de sua alimentação. Outros suprimentos incluíam peças de reposição para veículos e equipamentos, medicamentos, equipamentos de engenharia e até mesmo correspondência, que, embora não diretamente ligada à capacidade de combate, era vital para o moral das tropas. Esses itens, pneus, gasolina, munição e rações, não eram meramente cargas. Eles eram os elementos que se traduziam diretamente em velocidade operacional no campo de batalha. O fluxo ininterrupto desses suprimentos permitia que os tanques mantivessem sua mobilidade, que a artilharia continuasse a bombardear as posições inimigas, que as tropas tivessem a energia para lutar e que os próprios caminhões seguissem transportando mais. Cada tonelada entregue significava que a ofensiva não perderia o fôlego, que as tropas podiam continuar a avançar e que a pressão sobre as forças alemãs em retirada poderia ser mantida. A escala e a complexidade dessa operação logística, sem precedentes em sua dependência do transporte rodoviário, demonstravam a determinação aliada em transformar a vasta capacidade industrial americana em poder de combate efetivo, superando obstáculos que, para muitos, pareciam intransponíveis. Os motoristas eram o elemento humano central do Red Ball Express. Eles constituíam um grupo diversificado, predominantemente composto por soldados americanos, sendo que uma parcela significativa, estimada em cerca de 75%, era de afro-americanos. Este era um detalhe notável em uma época em que o exército dos Estados Unidos ainda operava sob segregação racial rigorosa. Embora as unidades fossem mantidas separadas, a urgência da missão em si criou um ambiente onde homens de diferentes raças trabalhavam lado a lado, unidos pela tarefa crítica em mãos. O papel desses motoristas era árduo e perigoso. Eles operavam em comboios contínuos, frequentemente por 18 horas ou mais por dia, enfrentando a fadiga extrema e os perigos inerentes a uma zona de guerra. As estradas eram frequentemente escuras, especialmente à noite, com os faróis dos caminhões muitas vezes diminuídos ou cobertos por visores para evitar a detecção por aeronaves inimigas. Os motoristas navegavam por rotas desconhecidas, muitas vezes danificadas por bombardeios ou pela passagem constante de veículos pesados. A ameaça de ataques aéreos alemães, embora diminuída em 1944, ainda existia, assim como a possibilidade de emboscadas por pequenas unidades inimigas ou franco-atiradores que haviam sido deixados para trás na rápida retirada alemã. Além disso, acidentes eram comuns devido à velocidade, ao tráfego intenso e às condições precárias das estradas. A resiliência e a coragem desses indivíduos eram notáveis. Eles não eram soldados de combate tradicionais, mas sua contribuição foi tão vital quanto a de qualquer unidade na linha de frente. Eles mantinham a moral elevada sob pressão, sabendo que cada entrega representava a diferença entre o sucesso e o fracasso da ofensiva aliada. A camaradagem desenvolvida entre eles, independentemente da cor da pele, foi uma das características mais marcantes e muitas vezes subestimadas do Red Ball Express, demonstrando como a urgência da missão podia temporariamente transcender as barreiras sociais da época. O sucesso do Red Ball Express dependia não apenas da dedicação de seus motoristas, mas também de uma organização logística impecável, embora frequentemente improvisada. Para garantir o fluxo contínuo de suprimentos, uma série de medidas e estruturas foram implementadas. Primeiramente, a navegação era facilitada por mapas detalhados.
Equipes de planejamento logístico trabalhavam incansavelmente para traçar as rotas mais eficientes, identificando pontos de reabastecimento, desvios para estradas danificadas e áreas de alto risco. Esses mapas eram constantemente atualizados e distribuídos, permitindo que os motoristas, muitos dos quais não tinham experiência prévia em condução de longa distância ou em ambiente de guerra, pudessem seguir as rotas designadas com a máxima clareza. As próprias estradas eram marcadas com setas vermelhas distintivas e sinais que indicavam a direção e a prioridade do tráfego, criando um sistema de sinalização visual crucial para a operação de mão única. Em segundo lugar, equipes de logística dedicadas eram responsáveis pela coordenação geral. Essas equipes, compostas por oficiais e praças especializados em transporte e suprimentos, gerenciavam o fluxo de caminhões, a alocação de cargas, o agendamento de comboios e a comunicação entre os portos, os depósitos intermediários e a linha de frente. Eles operavam a partir de centros de despacho, onde as informações sobre as necessidades das unidades de combate eram recebidas e traduzidas em ordens de carregamento e rotas para os caminhões. A capacidade de resposta rápida e a flexibilidade dessas equipes eram essenciais para adaptar a operação às mudanças nas condições da frente de batalha e às demandas de suprimentos. A manutenção da vasta frota de caminhões era uma prioridade absoluta, garantida pelas oficinas móveis. Dada a intensidade do uso e as condições precárias das estradas, avarias mecânicas eram inevitáveis. Em vez de rebocar os veículos danificados para bases distantes, equipes de mecânicos altamente qualificados operavam em unidades móveis, equipadas com ferramentas e peças de reposição essenciais. Essas oficinas eram posicionadas estrategicamente ao longo das rotas do Red Ball Express, prontas para realizar reparos rápidos à beira da estrada. Desde a troca de pneus até consertos mais complexos de motor e transmissão, esses pit stops de guerra eram cruciais para minimizar o tempo de inatividade dos veículos e manter a frota em movimento. A capacidade de realizar reparos no local, muitas vezes sob condições adversas, era um testemunho da engenhosidade e da determinação dos engenheiros e mecânicos. Finalmente, a polícia militar desempenhava um papel vital na segurança e na fluidez do tráfego. Os MPs eram responsáveis por abrir caminho para os comboios, garantindo que as rotas designadas permanecessem livres de tráfego civil e outras obstruções. Eles controlavam o fluxo de veículos em cruzamentos e pontos de estrangulamento, prevenindo congestionamentos que poderiam atrasar entregas críticas. Além disso, a polícia militar patrulhava as rotas para proteger os comboios de ataques inimigos ou sabotagem e para garantir a disciplina entre os motoristas. Sua presença garantia ordem e segurança em uma operação que, por sua própria natureza, era caótica e perigosa. A combinação desses elementos, motoristas dedicados, planejamento detalhado, coordenação eficiente, manutenção ágil e segurança rigorosa, transformou o Red Ball Express em uma máquina logística altamente eficaz, capaz de sustentar a ofensiva aliada contra todas as probabilidades. A jornada ao longo de uma rota do Red Ball Express era uma experiência definida por uma série de elementos visuais, auditivos e olfativos que marcavam a dura realidade da operação. À noite, a Europa ocupada mergulhava em uma escuridão quase absoluta. Para evitar a detecção por aeronaves de reconhecimento ou bombardeiros inimigos, os caminhões operavam com faróis severamente restritos. Eles eram equipados com visores especiais, conhecidos como Cat Eyes ou Blackout Lights,
que direcionavam um feixe mínimo de luz para baixo e para frente, iluminando apenas alguns metros da estrada imediatamente à frente do veículo. Esta medida de segurança, embora vital para a sobrevivência dos comboios, transformava a condução em um desafio constante. Os motoristas precisavam manter uma vigilância extrema, navegando por estradas esburacadas e muitas vezes sem acostamento, com visibilidade drasticamente reduzida. A escuridão era tão profunda que a luz da lua ou o brilho distante de um incêndio na linha de frente podiam se tornar referências cruciais. A falta de iluminação adequada aumentava o risco de acidentes, colisões e saídas de pista, exigindo uma concentração ininterrupta por parte dos motoristas, que já lidavam com a fadiga de longas horas ao volante. Em meio a essa penumbra, a comunicação sonora se tornava um código vital. As buzinas curtas e padronizadas serviam como sinais entre os motoristas, alertando sobre perigos à frente, indicando a intenção de ultrapassar ou confirmando a passagem por pontos de controle. Em comboios que se estendiam por quilômetros, onde a comunicação por rádio era limitada ou não confiável, esses toques de buzina eram essenciais para manter a coesão e a segurança da formação. O som constante dos motores a diesel, o ranger das suspensões sob o peso das cargas e o atrito dos pneus no asfalto danificado compunham a trilha sonora da rodovia improvável. Um som que se tornou sinônimo do avanço aliado. A experiência olfativa também era inconfundível e onipresente. O cheiro pungente de diesel, misturado ao odor de borracha queimada proveniente dos pneus superaquecidos e desgastados, permeava o ar ao longo de toda a rota. Este era o aroma da máquina de guerra em movimento, um lembrete constante do esforço logístico colossal. O diesel era o combustível que movia não apenas os caminhões do Red Ball Express, mas também os tanques e veículos que eles abasteciam na linha de frente. A borracha queimada, por sua vez, era um subproduto inevitável do atrito contínuo e das condições precárias das estradas, indicando o desgaste implacável dos pneus, um dos itens mais críticos a serem transportados e substituídos. A presença desses odores era um indicador direto da intensidade da operação e do volume de material que estava sendo consumido e transportado. Para guiar os milhares de caminhões em suas viagens de ida e volta, as estradas foram marcadas de forma distintiva. Setas vermelhas brilhantes, pintadas diretamente no asfalto ou em placas improvisadas, indicavam a direção das rotas de mão única. Essas marcações eram cruciais, especialmente em cruzamentos ou em áreas urbanas, onde a navegação poderia ser complexa e a sinalização rodoviária civil era inexistente ou danificada. A Rota Vermelha não era apenas um nome, era uma realidade visual que orientava os motoristas através de centenas de quilômetros de território, desde os portos de desembarque na Normandia até as proximidades da linha Siegfried. A manutenção dessas marcações era uma tarefa contínua, exigindo equipes dedicadas para repintar e reparar os sinais que se desgastavam rapidamente sob o tráfego pesado e as condições climáticas, garantindo que a artéria logística permanecesse claramente definida. A resiliência da operação era mantida por um sistema de manutenção igualmente improvisado e eficiente, que se tornou uma das curiosidades mais notáveis do Red Ball Express. Ao longo das rotas, oficinas improvisadas eram estabelecidas à beira da estrada. Esses não eram os hangares bem equipados das bases permanentes, mas sim pontos de reparo montados rapidamente, muitas vezes sob lonas ou utilizando a própria carroceria de caminhões de serviço como base. Nesses locais, mecânicos altamente qualificados realizavam proezas de engenharia sob pressão. A tarefa mais impressionante e frequente era a troca de motores inteiros. Um motor danificado ou exaurido
podia ser substituído por uma unidade nova ou recondicionada em questão de horas, uma operação que, em condições normais de oficina, levaria dias. Essa agilidade era comparável aos pit stops de corrida de automóveis, mas com uma diferença crucial. A vida dos soldados na linha de frente dependia da velocidade e eficácia desses reparos. Os mecânicos, muitos deles afro-americanos, trabalhavam incansavelmente, muitas vezes sob chuva, neve ou lama, e sob a constante ameaça de ataques inimigos ou bombardeios. Eles eram os cirurgiões da artéria logística, garantindo que o fluxo de suprimentos não fosse interrompido por falhas mecânicas. Além dos motores, eles reparavam transmissões, eixos, sistemas de freio e, claro, trocavam os pneus em ritmo acelerado. A capacidade de diagnosticar e resolver problemas complexos no local, utilizando ferramentas limitadas e peças de reposição que podiam estar em falta, era um testemunho da engenhosidade e do treinamento desses homens. Cada caminhão que voltava à estrada após um reparo rápido significava mais gasolina, mais munição e mais rações chegando à frente, mantendo a ofensiva aliada em movimento e negando aos alemães a chance de se reagrupar. Esses pit-stops de guerra eram a espinha dorsal invisível que garantia a continuidade e o sucesso de uma das maiores operações logísticas da história militar. O sucesso do Red Ball Express teve um impacto direto e transformador nos resultados da campanha aliada na Europa Ocidental. Graças a esta artéria logística sem precedentes, a ameaça de paralisação por falta de suprimentos foi efetivamente neutralizada. Os tanques M4 Sherman, que lideravam os avanços e eram cruciais para a guerra de movimento, nunca ficaram sem o combustível essencial para suas operações. Cada galão de gasolina transportado pelos caminhões do Red Ball Express permitia que essas formações blindadas mantivessem sua mobilidade, flanqueassem posições inimigas e penetrassem profundamente no território ocupado. A capacidade de reabastecer os tanques rapidamente na frente de batalha significava que as unidades blindadas podiam operar por períodos prolongados, sem interrupções forçadas por esgotamento de combustível, um fator que havia sido uma limitação constante para os exércitos em campanhas anteriores. Da mesma forma, a artilharia aliada, que fornecia o apoio de fogo devastador necessário para quebrar as defesas alemãs e apoiar o avanço da infantaria, nunca silenciou por falta de munição. Milhares de projéteis de calibres variados, desde os 105 mm dos obuseiros de campo até os 150 mm das peças de artilharia pesada, eram entregues continuamente. A cada dia, as baterias podiam manter um ritmo constante de bombardeio, enfraquecendo as posições inimigas, desmoralizando as tropas alemãs e abrindo caminho para os ataques aliados. A garantia de um suprimento ininterrupto de munição significava que os comandantes podiam planejar operações ofensivas com a confiança de que teriam o poder de fogo necessário para executá-las, sem a preocupação de que suas armas se tornassem inúteis no meio do combate. Esta constância no fornecimento de munição foi um fator crítico para a manutenção da superioridade de fogo aliada. O impacto do Red Ball Express no campo de batalha foi profundo e multifacetado, permitindo que a ofensiva aliada não perdesse o fôlego em um momento crucial da guerra. A capacidade de manter um fluxo constante de suprimentos, combustível, munição, rações e peças de reposição traduziu-se diretamente na manutenção da velocidade operacional e na pressão implacável sobre as forças alemãs em retirada. No final de agosto e durante todo o mês de setembro de 1944, enquanto o Red Ball Express operava em seu pico, as forças aliadas avançaram centenas de quilômetros através da França e da Bélgica. O terceiro exército do general Patton, em particular,
foi capaz de realizar uma das maiores proezas de avanço rápido na história militar moderna, cobrindo distâncias que antes seriam consideradas impossíveis para um exército de sua escala. Essa velocidade não era apenas uma questão de tática, era uma questão de logística. Cada milha percorrida pelos tanques e pela infantaria motorizada era alimentada pelos caminhões do Red Ball Express. A gasolina transportada permitia que os veículos mantivessem a perseguição, impedindo que as tropas alemãs tivessem tempo para se reorganizar e estabelecer linhas defensivas coesas. A ausência de atrasos significativos devido à escassez de suprimentos foi um golpe devastador para a estratégia alemã. A Wehrmacht havia apostado que o avanço aliado se esgotaria, que a logística se tornaria seu calcanhar de Aquiles, concedendo-lhes o tempo necessário para consolidar suas defesas na linha Siegfried. No entanto, o Red Ball Express desmentiu essa expectativa. A pressão contínua, alimentada pelos suprimentos que chegavam sem parar, não permitiu essa pausa estratégica. As forças alemãs foram forçadas a uma retirada quase ininterrupta, sofrendo perdas maciças de equipamento e pessoal, e perdendo a capacidade de montar contra-ataques coordenados de grande escala. A sustentação da ofensiva permitiu a libertação de grandes cidades e regiões estratégicas. Paris foi libertada em agosto, seguida por Bruxelas e Antuérpia em setembro. A rápida captura de Antuérpia, embora seu porto só tenha se tornado plenamente operacional mais tarde, foi um objetivo estratégico crucial que, em última análise, aliviaria a pressão sobre o Red Ball Express. A capacidade de manter o ímpeto em direção à linha Siegfried foi diretamente atribuível à eficácia da operação logística. Sem os suprimentos do Red Ball Express, o avanço teria estagnado muito antes, dando aos alemães a oportunidade de fortalecer suas fortificações e prolongar a guerra por meses ou até anos, a um custo humano ainda maior. O Red Ball Express não apenas manteve a ofensiva em movimento, ele a acelerou. Ao garantir que os recursos estivessem sempre disponíveis na ponta da lança aliada, a operação permitiu que os comandantes mantivessem a iniciativa. A moral das tropas aliadas também foi positivamente impactada, pois sabiam que os suprimentos essenciais chegariam independentemente da distância ou das condições. Para os alemães, a visão incessante de comboios de caminhões americanos, mesmo à noite, sob luzes mínimas, era um sinal desmoralizante da vasta capacidade industrial e logística dos aliados, uma capacidade que eles não podiam igualar. Em essência, o Red Ball Express transformou um potencial ponto de falha em uma demonstração de força. Ele garantiu que cada milha de avanço, cada posição inimiga capturada e cada cidade libertada fosse sustentada por um fluxo ininterrupto de recursos. A ofensiva aliada, que parecia imparável, era de fato impulsionada por essa artéria invisível de transporte, negando aos alemães qualquer chance de recuperação e acelerando o caminho para a vitória final. A Segunda Guerra Mundial, em sua vasta escala e complexidade, revelou inúmeras facetas do poderio militar e da engenhosidade humana. No entanto, a história do Red Ball Express serve como um lembrete inequívoco de que o verdadeiro poder de uma nação em conflito não reside apenas na capacidade de atirar, mas fundamentalmente na capacidade de entregar. Entregar o necessário no lugar certo e no momento exato é o que distingue um avanço sustentável de um mero esforço momentâneo. Esta operação audaciosa e sem precedentes demonstrou que a capacidade logística, a organização meticulosa e a resiliência humana eram tão cruciais para a vitória aliada quanto qualquer avanço tático ou estratégico no campo de batalha. Enquanto os tanques M4 Sherman abriam caminho e a artilharia martelava as defesas inimigas, era o fluxo constante de combustível e munição
garantido pelo Red Ball Express, que mantinha essa máquina de guerra em movimento, transformando o potencial em realidade. Apesar de sua importância vital, o Red Ball Express é por vezes um herói esquecido da Segunda Guerra Mundial. A glória da guerra geralmente recai sobre os generais que planejam as grandes ofensivas e sobre os soldados que travam as batalhas mais ferozes. No entanto, por trás de cada vitória existe uma intrincada rede de apoio que raramente recebe o mesmo reconhecimento. Os motoristas, mecânicos e equipes de logística do Red Ball Express operavam nas sombras, longe dos holofotes da batalha, enfrentando perigos constantes e uma fadiga extrema, mas sua contribuição foi a espinha dorsal invisível que sustentou o ímpeto aliado. Eles não eram combatentes na linha de frente, mas sem eles a linha de frente teria parado. A operação foi fundamental para desmantelar a estratégia defensiva alemã. A Wehrmacht havia apostado que a logística aliada falharia, que o avanço se esgotaria por falta de suprimentos, concedendo-lhes tempo para se reagrupar e fortalecer suas posições na linha Siegfried. O Red Ball Express negou-lhes essa oportunidade crucial. Ao garantir que a ofensiva nunca perdesse o fôlego, a operação forçou as tropas alemãs a uma retirada contínua e desorganizada, impedindo a consolidação de novas linhas defensivas e acelerando significativamente o colapso do poderio alemão na frente ocidental. A pressão constante, alimentada por um fluxo ininterrupto de recursos, foi um fator decisivo que encurtou a guerra e salvou inúmeras vidas aliadas. O legado do Red Ball Express transcendeu o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele redefiniu a compreensão militar sobre a importância do transporte rodoviário em larga escala para sustentar operações de combate. Antes, as ferrovias eram consideradas a espinha dorsal logística insubstituível para grandes movimentos de tropas e suprimentos. O Red Ball Express provou de forma cabal que uma vasta rede de caminhões, operando com rotas dedicadas e coordenação centralizada, poderia ser igualmente, se não mais, flexível e eficaz em um cenário de guerra de movimento rápido e infraestrutura danificada. As lições aprendidas com sua organização, manutenção, gestão de comboios e o uso de rotas de mão única seriam incorporadas nos manuais de logística militar de exércitos em todo o mundo, influenciando o planejamento de futuras campanhas e a doutrina de suprimento em conflitos subsequentes. A dependência de portos e ferrovias foi complementada e, em muitos cenários, superada pela capacidade de mobilidade rodoviária. Além de sua proeza logística e seu impacto estratégico, a operação também deixou um legado social. Em uma era de segregação racial rigorosa no Exército dos Estados Unidos, o Red Ball Express uniu homens de diferentes origens em uma missão comum. Embora as unidades fossem oficialmente segregadas, a urgência da tarefa forçou uma colaboração e uma dependência mútua que, para muitos, representaram um vislumbre do potencial de uma sociedade mais igualitária, mesmo que temporário e sob as condições extremas da guerra. Os motoristas afro-americanos, que compunham a maioria da força de trabalho, demonstraram uma competência, uma resiliência e uma coragem que desafiaram os preconceitos da época, provando seu valor inestimável para o esforço de guerra e abrindo caminho para futuras integrações nas Forças Armadas. Em última análise, o Red Ball Express não apenas entregou toneladas de suprimentos vitais, ele entregou a própria capacidade de vitória. Ele demonstrou que a guerra moderna não é vencida apenas pela bravura no campo de batalha ou pela superioridade tecnológica, mas pela capacidade de sustentar essa força, de alimentar a máquina de guerra com uma eficiência implacável e uma organização sem precedentes.
Foi uma operação que, silenciosamente, mas com uma determinação inabalável, moveu o fronte, encurtou o conflito e, de fato, entregou a vitória aliada na Europa Ocidental.